Oi pessoal, tudo bem? Meu nome é Letícia, esse daqui é o Denis, nós somos do Entre Parques BR e a gente saiu numa expedição para visitar todos os 74 parques nacionais brasileiros. Espero que nesse momento vocês já saibam que são 74 parques nacionais no Brasil. E a gente está aqui para falar do 36º parque que a gente visitou, que é o Parque Nacional do Catimbau, que fica ali no interior do Pernambuco. E esse daqui é o segundo vídeo. O primeiro vídeo a gente falou sobre as nossas percepções gerais, o caráter meio onírico, imaginativo, imaginário desse parque. Vale a pena conferir. E sobre as pinturas rupestres, porque esse é o segundo maior sítio de pinturas rupestres que a gente tem aqui no Brasil. Só fica atrás da Serra da Capivara, ali no Piauí. É um lugar que na realidade ainda tem muito a ser descoberto, muito a ser estudado, muitos sítios que ainda não estão catalogados dentro do Catimbau e que imagino vai ter muito ainda o que dizer. Então nesse vídeo a gente vai falar agora sobre a questão das vistas e da imensidão que existe nesse parque, sobre a questão das plantas, né? É isso aí. Bom, então, primeiro das vistas, né? Tem uma série de montanhas, como se fosse uma parte plana, né, de Caatinga, e tem essas grandes cadeias de montanhas ali surgindo. Então, tem o Santuário, tem o Chapadão, tem a Serra do Barreiro, tem ali onde é o Mirante do Brejo, enfim, isso forma canyons e tudo mais. A primeira dica é a seguinte: ao amanhecer e ao entardecer fica muito mais bonito, porque são esses chapadões, né? É o arenito, né? Então é como se fosse sedimentos de areia depositados um em cima do outro. E isso forma rocha. E ela então tem esse formato muito chapado mesmo, muito 90 graus. E muitas vezes ela tem mais de uma cor, então você tem uma cor vermelha embaixo, aí no meio você tem uma cor amarela, e em cima você tem as pedras com uma cor cinza, e em cima delas você vai ter a vegetação com uma cor verde ou talvez branca, porque a Caatinga é a Mata Branca. E Caatinga em tupi significa mata branca, porque a mata, a vegetação aqui desse bioma, na época seca, ela as plantas perdem todas as suas folhas, ou seja, não só elas perdem no sentido, com o vento levou, elas efetivamente se livram de todas as suas folhas, porque é uma estratégia de sobrevivência, né? Então a gente começa a ver um monte de folha já no chão. Essa planta aqui, por exemplo, que eu esqueci o nome, ela vai aos poucos soltar todas as suas folhas, ela já tá ficando mais retorcida, porque é pelas folhas que a planta faz a sua transpiração, que ela faz a troca, né, com o ar, e é por onde ela perde a sua água, a enorme parte da sua água. A evapotranspiração da planta acontece através das folhas. E como aqui é muito seco, para que ela consiga conservar a maior quantidade de água possível, ela elimina o veículo através do qual ela vai eliminar também a sua água, que é também o veículo onde ela consegue fazer a fotossíntese, né? Mas é um sistema de sobrevivência árduo mesmo. A única coisa que vai ficar na planta vai ser esse pedacinho aqui, que é a pontinha dela, que é onde tem o meristema da planta. Ele são umas... Tá aparecendo, não? Peraí. Aí. Tira o dedo, por favor. Que é onde ficam uma quantidade de células bem específicas que elas conseguem se reproduzir e se transformar em qualquer parte da planta, né? E aí essa parte, com esse acúmulo de células bem específica, vai continuar na planta, e quando vier a próxima chuva, a planta vai voltar a ficar toda verdinha. E é uma coisa muito louca, né? Porque é uma estratégia de sobrevivência a esse clima muito extremo, realmente, né? Porque é quase assim, puxa, a planta vai preferir, entre aspas, né? Preferir ficar adormecida quase, né? Ficar ali num estado meio dormente, porque ela não vai estar fazendo fotossíntese, não vai estar produzindo novos nutrientes, para sobreviver a esse clima tão intenso. E a gente consegue entender quando a gente está aqui, porque ao longo do dia, quando tem aquele sol extremo ao meio-dia,
é um estado onde você não consegue fazer absolutamente nada mesmo. A gente entra num estado meio dormente, assim como as plantas aqui. E dependendo da época, você vai pegar um pouco mais verde e um pouco mais branca, né? A gente já fala das plantas também. Então a dica é, se você for bem cedo, se você for mais no final da tarde, você vai evitar o calorzão do meio do dia, que é uma coisa que realmente precisa ser evitado. Não é um parque de muita sombra. Você até consegue sombra em algumas das tocas, das cavernas onde tem pintura rupestre, mas em geral você fica exposto ao sol. Então, se você for de manhã, lembra que nessa região o sol nasce muito cedo, é bom estar lá a partir de umas 4h30 da manhã para ver a parte mais bonita, né? Muito cedo mesmo, né? Muito cedo Exatamente. mesmo, 4h30 da manhã já tá clareando. Claro. É. E sempre, na nossa visão, sentar não olhando para o sol, porque o sol vai aparecer e ele vai te ofuscar, é muito claro ali, né? Muito brilhante. E ele vai te ofuscar, mas você olhar para o outro lado, então se o sol nasce lá, você olhar para o outro lado, é lá onde está refletindo, onde as cores estão na sua exuberância maior. Então não dá para a gente enumerar exatamente os lados, né, em que vale a pena estar, porque a gente também não teve em todos eles logo cedo e no final do dia, mas indo em um ou indo em outro, né, você vai conseguir ter um pouco da ideia de onde ficam as coisas e aí conseguir escolher um pouco mais. Então, para ter uma ideia, a gente foi ver o nascer do sol ali do santuário, que ele iluminava o Chapadão, principalmente, e iluminava a parte ali onde que era o Mirante do Brejo. E a gente foi ver o pôr do sol do Chapadão, que era onde iluminava o outro lado do Mirante do Brejo e do santuário. Não tem muita regra, mas a melhor regra é você ir nesses extremos do dia. Foge do sol e fica mais bonito. Basicamente qualquer lugar que você for para ver ou o nascer do sol ou o pôr do sol vai ser bonito. Vai ser bonito. Olhe para todos os lados, olhe para o sol, olhe para... saboreie, porque é muito bonito. E esse parque tem essa possibilidade de você ter a amplitude, você vê muitas formações em pontos completamente diferentes e cada lugar que você vai tem um ângulo ou você começa a construir esse quebra-cabeças mental, né? De eu tava ali ontem, hoje eu tô vendo esse paredão pelo outro lado e nossa, não, essa pedra que eu via de um lado tal, agora eu tô vendo do outro. É muito legal muito. Isso, né? E tem ali a gente caminhou na trilha das Umburanas, né? E ali tem isso que você falou da profundidade, né? Que você começa a ver umas serras lá no fundo, você fala, mas aquilo é parque? Aquilo é parque também, né? Não é perder de vista, mas assim, é longe, você tem que esticar a sua vista. E ali tem uns cenários de coisas que a gente não imaginava, parece um cenário de Papaléguas ali do desenho, em que você tem aquelas pedras, né, naqueles penhascos, algumas assim apoiadas uma em cima da outra mesmo, aquelas cores meio cinza, meio bege, né, que você vê também e que vão se combinando ali. Aquela formação de vegetação que tem bastante da caatinga em termos de cactos e árvores um pouco mais baixas, mais troncudas e retorcidas. O barulhinho que a gente estava escutando era desse cipó aqui. Olha o barulhinho do vento que faz. E aí, se você tira aqui, são essas bolinhas que ficam aqui, esse chumbinho que são as sementes que o Ronaldo contou pra gente que eles usam na maraca para fazer o barulho. Bem dura. Mas um lugar que eu queria falar em especial foi dos lapiais, né? Os lapiais ficam ali nas torres, então é pertinho ali da entrada do parque, onde tem a sede do parque. E é um lugar que parece que foi esculpido assim, né? Porque tem uns desenhos, umas cores sobrepostas e tem umas texturas de tudo quanto é tipo. Então tem o mais liso, tem um lado que é meio chapiscado, tem um lado que tem buraco, né? E tudo isso foi esculpido pelo vento, pela chuva, pelo próprio sol, né? Que vai rachando um pouco disso, pela sobreposição e a diferença da resistência dos materiais também. É um lugar que a gente foi no final da tarde, a gente ficou absolutamente encantado. A gente recebeu a dica também que de manhã é muito bonito, não deu pra gente ir logo cedo lá, mas é um lugar que é fácil de chegar, tem uma subidinha,
mas é fácil de chegar, não tem risco assim, não precisa de grandes equipamentos. Só ir lá e apreciar e ficar olhando para cima assim é uma coisa incrível, demais de bonita. Ali não tem pinturas rupestres. Eu não sei se o pessoal que morava ali, que fazia as pinturas rupestres, de repente poupou esse lugar que era tão bonito, né? Eles falaram, não, aqui não pode, né? Aqui já está embelezado o exato, suficiente. vamos deixar como tá, que a natureza já se encarregou. Ou se eles passaram lá e ficaram também, porque umas horas você fica com dúvida. Você fala, meu, isso aqui foi feito por alguém. Céticos dirão que se a natureza foi capaz de fazer esse desenho, por que não fazer o desenho do gato, fazer o desenho do veado, fazer os pontinhos? Opinião dos céticos, aguardamos. Esse daqui é natural. Se a natureza é capaz de fazer isso, por que ela não é capaz de fazer, deixa eu mostrar aqui, ó. Fazer um desenho desse aqui, ó. A mesma dificuldade. Ou seja, não teve homem das cavernas. Ou se eles se inspiraram lá para fazer as pinturas, né? Então é muito bacana, é um dos top lugares assim de todos que a gente já foi, não só nesse parque, mas assim, um dos top lugares que a gente já foi para ver uma coisa, uma formação da natureza mesmo. É, muito bonito, né? Muito, muito bonito. E junto disso tem as plantas. A gente já deve ter falado disso, acho que lá atrás, da cegueira botânica. Você chega num lugar e você vê plantas, né? E aí você fica procurando animais e as plantas são todas iguais. E qual foi a nossa surpresa quando a gente estava na frente de 9 espécies de cactos, né? E aí, a gente que vem da cidade grande está acostumado a pensar em cacto como uma grande única categoria, aquela planta que vai ter os espinhos e que vai ser fácil de cuidar, teoricamente, muitos matam ela por excesso de água e que é meio parecido, né? E aqui agora a gente está na Caatinga, que é o único bioma exclusivamente brasileiro, e a gente começa a ver a quantidade das variedades dos cactos. Então aqui a gente está num lugar que dá para ver. Eu vou mostrar quantos. Esse aqui pequenininho é a palmatória, que ele tem um espinho bem fininho, assim, parece um pelinho que incomoda bastante quem toca. Você olha, parece que não tem nada, mas tem esse pelinho, eu que não vou tocar. Aqui é um outro tipo, que é o quipá, que tem também uma outra florzinha linda, vermelha aqui. Essas daqui, abertas durante o dia, provavelmente polinizadas por insetos diurnos, né? Porque tem também aqueles que a flor vai abrir durante a noite para ser polinizada pelos morcegos. Tipo esse daqui, que é o xique-xique. Aqui é um pontinho de flor que só vai abrir durante a noite. Ele tem esses espinhos mais longos, brancos. Desse lado aqui, a gente tem o caixa preta. Caixa cobri, falei errado. É o caixa cobri. Eu falei do preto porque ele tem esses pontinhos pretos aqui. Caixa cobri. E deu ali uma combinação, parece, do caixa cobri com o xique-xique, que ele tem o formato do xique-xique, mas os pontinhos pretos aqui do caixa cobri. Que tem uma outra flor ali que parece que vai abrir também durante a noite. Esse daqui é o facheiro, esse daqui tá pequenininho, mas ele cresce, fica enorme assim. Não tão grande quanto o mandacaru, que tá desse lado. Que também tá pequeno, que vai ficar assim gigantesco também, uma grande característica da Caatinga. E ali do outro lado tem o rabo de raposa e vai faltar o coroa de frade. Vamos lá. Vamos lá no rabo de raposa. E caminhar na Caatinga é isso aqui, a areia fofa. Outro facheiro aqui. Um facheiro e um xique-xique.
o nome autoexplicativo. E a super vista aqui do lado do Alcobaça. Olha isso. A Caatinga é assim um universo que a gente está começando a descobrir que é incrível, é absolutamente maravilhoso. É isso, antes era, sei lá, tudo cactos. E aí, de repente, cacto, né? Aquela planta que você está acostumado, que vai bem em casa, porque você não precisa fazer muita coisa, né? Você não precisa aguar, não precisa fazer nada, você deixa ela lá e ela fica. Geralmente uma das primeiras plantas que as pessoas começam a cuidar. E a gente se surpreendeu muito, porque existem 9 espécies de cactos ali na Caatinga. Antes a gente não conseguia definir exatamente, a gente precisou da ajuda de uma outra pessoa, da Cida, que nos mostrou, né, cada uma das suas especificidades, e é uma coisa deliciosa, porque a partir do momento em que você enxerga, que você vê, você não consegue mais desver, né? Então a gente saía depois andando pela Caatinga, nomeando as espécies tal qual, né? Então você tem o xique-xique, além disso os nomes são uma delícia, né? Você tem o xique-xique, você tem o cacha-cobri, você tem o coroa de frade, o rabo de raposa e por aí vai, né? Além das imensas como o mandacaru, né, que já faz parte do nosso imaginário, que vira uma árvore gigantesca, né? Não é um cacto só, aquela coisa pontuda com os espinhos, quer dizer, se você olha a parte de baixo de um mandacaru, é um tronco de uma árvore mesmo, né? Eu sei lá quantos anos, centenas, né, para aquela árvore ficar daquele jeito. Mas a Caatinga, para mim, tem uma coisa muito interessante, ou teve agora, como o Dê falou, significa mata branca em tupi. E é realmente uma mata que, na época seca, a vegetação praticamente inteira solta todas as folhas, porque é a partir das folhas que acontece a transpiração das plantas, né, por onde elas perdem água, e para se preservar mesmo, como uma estratégia de sobrevivência, na época mais seca, como não vai vir água, elas eliminam o mecanismo de evaporar a água, ou seja, elas precisam manter tudo que elas têm de água dentro do próprio corpo. Mas também me faz pensar, porque é a partir das plantas, das folhas, né, que as árvores fazem a fotossíntese, que é onde elas conseguem a energia, né, a glicose, enfim. E eu fico pensando, tudo bem que existem algumas espécies que fizeram uma adaptação, né? Que tem o tronco verde, porque aí vai ter a clorofila e que aí a fotossíntese vai ser feita através do tronco e não das folhas, mas toda essa estratégia, né, de uma floresta inteira para passar uma parte do ano só com o essencial. O que vai me fazer mais falta, né? O que eu preciso abrir mão? Qual que é a minha estratégia? É de uma sabedoria, eu acho, na realidade, né? Porque é isso, não tem esse apego, né? Não tem essa coisa, bom, não, são as minhas folhas, eu vou ficar com elas porque eu não quero, né? Eu gosto delas, são verdes, não. Vai que chove. Vai que chove, exato, vai que chove, né? É assim, cara, não, eu vou ficar com o essencial. Floresta minimalista. Nossa. E realmente, né, elas ficam só com a partezinha que depois vai ser necessária para recriar todas as folhas quando chegar o momento certo, a época da chuva. Então, assim, é de uma sabedoria enorme. Olha só esse pé de licuri. O que tem nele? Não é só o licuri, mas aí você vê aqui, ó, tem uma bromélia saindo dele, tem um facheiro, o cactus saindo dele, e eles não fazem mal para a planta, eles vão conviver, vai tudo crescer. Queria poder ver todas essas espécies grandes. Mas isso aqui quer saber conviver, hein? Boa vizinhança, política da boa vizinhança. O que me faz pensar também na sabedoria das pessoas que convivem com a Caatinga, porque a gente foi andando com pessoas completamente diferentes, mas todas olhavam para a Caatinga e enxergavam uma farmácia, né? Aí eu faço a pasta na minha mão e passo... Não, você pode passar direto.
Eu e minhas picadas. Ah, agora virou uma pastinha. Virou? Um pouquinho. Ah, eu uso essa planta para curar os ferimentos. Ah, essa planta é boa para infecções. Essa planta é um antibiótico. Ah, essa daqui eu vou usar para quando eu tô com uma indigestão. Quer dizer, todo mundo usa, né? E tem um respeito e usa no sentido, no melhor dos sentidos, né? Se relaciona com aquelas plantas a partir das suas propriedades medicinais. É claro, a gente está falando de um lugar onde chegar num hospital, chegar num posto de saúde é custoso. Tem pessoas que moram ali no meio da caatinga, numa condição que para mim também só mostra dessa resiliência, né? Estão ali imersas nesse ambiente que é impressionante. E que sim, e que usam a floresta e que enxergam na floresta a melhor farmácia possível, né? Que é uma coisa muito, muito linda. Ó, lá em casa, quando eu era pequeno, tinha uma senhora que trabalhava ali a vida inteira, a Maria, que é uma segunda mãe. E ela falava assim, quando sentia um cheiro ruim, ela, que caatinga! E aí eu fiquei com esse negócio na cabeça. E agora a Cida explicou por quê. Porque tem essa árvore aqui que se você aperta, ela não vou fazer porque é um cheiro horroroso, e você sente o cheiro, é a caatinga. É um cheiro muito ruim, parece um feijão meio podre assim. Tem essa questão da mata branca, da caatinga perdendo as folhas, mas ao mesmo tempo tem muitas cores na caatinga, né? Isso me chamou muita atenção também. Você tem ali algumas flores específicas, você tem uma espécie de bromélia também que dá um contraste, né? Eu acho que o contraste é uma coisa muito interessante e que traz essas inquietações, esses questionamentos. De novo, esse parque trouxe pra gente muitas perguntas, mais do que respostas trouxe também, mas assim, muitas perguntas. A gente saiu muito encantado, felizes, né, de começar a perceber que hoje um cactus não é exatamente a mesma coisa para nós, e não só isso, né, inúmeras outras árvores, plantas, ou mesmo o juazeiro, que é uma das que não perdem as suas folhas ao longo do ano inteiro. Enfim, são muitas percepções e um encantamento muito grande por esse bioma que a gente tinha muito pouco contato, né, até agora. Muito pouco, nossa, realmente. E a gente foi ver pintura rupestre e a gente viu a caatinga, a gente viu, enfim, viu pessoas, a gente viu a questão da água, a gente viu a questão do vento, a gente viu essas vistas, né, essas esculturas, né, o que o vento, a chuva esculpem ali. Então foi muito além, né, do que a gente imagina. Já era um negócio esperado, né, de pintura rupestre, que já te leva para uma outra discussão na tua cabeça, né, um outro pedaço da tua cabeça, do teu cérebro, mas que trouxe pra gente essas discussões que a gente não estava preparado mesmo para pensar, discutir, ver. Eu acho que esse parque trouxe pra gente de uma forma muito crua, um ambiente onde o ser humano e o mundo natural não estão divorciados, não estão cindidos, né? As pessoas e o ambiente, a natureza, para nós, nos pareceu muito, muito mais integrado do que a gente está acostumado a ver, né? Olha que mesmo. É aquela coisa assim, a natureza tá aqui, ou o parque tá aqui, e a cidade tá ali, a farmácia tá ali, o medicamento tá ali, o restaurante, tudo. E ali as coisas pareciam estar muito misturadas, muito verdade. integradas, né, de alguma forma. Talvez seja isso que tenha, né, cogitado esses questionamentos. Mexido, cabeça. Né? Não tinha parado para pensar. Dá tchau. Tchau, coisa mais fofa. Enfim, tá vendo? A gente continua refletindo sobre esse parque. Que bom, para isso que a gente foi. Para poder aprender e para ver o que fica, né? E fica bastante coisa, mesmo que concretas e não concretas.
Então esse aqui é o segundo vídeo de uma série de 2 do Parque Nacional do Catimbau. Para quem quiser ter mais informações, está descrito aqui. A gente deixa não só um pouquinho do que a gente está falando aqui no vídeo, mas também informações do nosso site, onde a gente descreve essas experiências, os lugares, com um pouco mais de detalhe. E a gente também tem um mapa, então tem um link aqui para clicar no mapa e vai dar para ver cada um dos lugares que a gente visitou, porque esses mapas eles não estão tão disponíveis assim, né? Eles existem às vezes impresso e tal. Aqui tem um mapa que pode ser clicável, ele é gratuito, a gente que faz isso para poder mapear e para poder divulgar. Se gostou, deixa um comentário, segue a gente. A princípio toda semana sai um vídeo novo, quando a gente tem internet boa, né? Então nem sempre. Mas manda feedback, comentário, dicas também. A gente quer mesmo aprender e poder divulgar o que a gente aprende por aí também, né? Então acho que é isso. Obrigado e até o próximo, que vai ser o Parque do Meio do Caminho, que a gente vai ter, do número 37 de 74. Obrigado. O Parque do Meio do Caminho. Que importante. É isso aí. Obrigada. Até a próxima. E nos vemos no próximo parque.